Neste computador. Se alguém acusar aí que está entrando, vocês me avisem que eu aceito por aqui. Hoje deixa eu conversar com vocês. A Carol tá chegando. Deixa eu conversar com vocês o que eu tô pensando em fazer hoje, tá? Eu passei para vocês aquele texto pequenininho ali também, mas que é bem interessante e bem elucidativo para a gente entender algumas coisas em termos de áudio digital, né? Tudo bom, Carol? Tudo na paz? Tudo bem. Então, a ideia é que a gente... Nossa, agora tá uma cachorrada latindo aqui, gente. Que loucura. Só porque eu comecei a gravar agora. Então, assim, nós vamos ver passar por alguns detalhes, alguns termos desses que estão presentes aí no áudio, no texto. E depois nós vamos ver eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração inicial para gravação, tá? E vou fazer algumas ponderações no Logic Pro. E, claro, vou gravar a aula no YouTube. E depois, algum dia, quando vocês forem fazer algum tipo de gravação em casa utilizando um software, vocês podem acessar essa aula e ver esse esquema que a gente vai ver hoje, tá? Basicamente, o que nós vamos, no final da aula, fazer é abrir o programa e fazer as configurações de I/O Buffer, de Sample Rate e de Bit Depth, né? Que são alguns dos conceitos que a gente tem presente no nosso texto. Professor, Fala, Carol! eu não sei se é possível, mas eu tenho o... Ai, não lembro agora o nome da plataforma. Mas enfim, eu gostaria, como a flauta doce do Suzuki não tem playback, eu queria fazer algum, sabe, com os áudios que eu tenho, mas tirando a flauta, tipo, a voz principal, que seria a flauta doce, deixando só o fundo. Tem alguma plataforma que eu consiga fazer isso? Tu disse que tu queria tirar uma frequência e deixar só outra, pegar um áudio e tirar um instrumento. É. Isso é das coisas. Eu não vou te dizer que seja impossível de fazer, tá? Mas Uhum. aí tem que fazer engenharia acústica para fazer isso. Ah, tá. Então tá bom. Então esquece. Não, na Vou verdade, achar uma outra forma. não, na verdade assim, ó, o que tem hoje em dia é daqui a pouco um software que vai conseguir transformar, como eu estava dizendo na aula passada, né? Vai conseguir criar dois canais de partitura para ti, né? Mas tu Uhum. separar dois áudios que estão, uma vez que eles estejam mixados, imagina, tu teria que ter um algoritmo capaz de reconhecer uma Desmixar. partitura, buscar a frequência e desmixar. É um troço que ainda não, eu não conheço essa tecnologia. Tá. Bom, Juliano, Tudo certo, professor? tudo. Então, e aí só o que eu estava comentando para vocês, depois que eu mostrar essas configurações para vocês lá, aí eu vou encaminhar hoje um trabalho, um pequeno trabalho de pesquisa. Não é uma pesquisa que vocês vão ter que me entregar, mas a próxima aula eu quero fazer um pouco aquela coisa de inversão da sala de aula. Nós estamos aqui começando a estudar áudio digital, os fundamentos, né? A partir da aula de hoje, nós vamos começar a seguir os passos: gravação, edição, masterização, né? E para a gente poder falar em gravação, né, a partir da outra semana, vai ser importante que a gente entenda sobre os tipos de microfone. Então depois eu vou comentar com vocês, eu vou mostrar lá, mas nós temos 4 categorias aí de microfones, no geral essa tipologia é assim mesmo, e nós temos 4 estudantes nessa disciplina. Então a ideia é que cada um de vocês fique responsável por fazer uma pequena pesquisa, e eu vou dizer os critérios da pesquisa depois, de cada um desses tipos de microfone.
E aí a gente vai começar já com essa parte de gravar, ok? E ver como é que a gente usa e que tipo de microfone a gente vai utilizar para determinadas finalidades. Bom, galera, vamos lá então agora com toda a paciência e bom humor que eu sempre tenho exigido de vocês, porque a gente tem uma parte teórica que é meio pesada, assim, né? Meio... mas que a gente tem que vencer para a gente entender bem essas configurações depois no programa, né? Quando a gente fala de áudio analógico e de áudio digital, né? E essa é a ideia do nosso texto, né? A gente falar de áudio digital, porque quando a gente está trabalhando com gravações no computador, nós estamos sempre trabalhando com áudio digital, com a ideia de áudio digital, ou seja, houve uma transformação, né? E ali no texto também fala um pouquinho disso, daquele sinal que a gente recebeu ele de forma analógica, especialmente através dos microfones, né? Mas também a partir de outros equipamentos plugados, enfim, né? E isso foi transformado, né, num sinal digital que tem a ver com a questão ali de voltagem elétrica, né? Então a tecnologia por trás, a gente não vai entrar nos detalhes, né? Por exemplo, um microfone é um transdutor desses que transforma a energia sonora, analógica, num arquivo, né, editável de áudio digital, né, executável de áudio digital. As formas como se transforma isso, né, a forma de como transformar aquelas oscilações, seja lá naquelas cápsulas, nos diafragmas, em fita, né, eu não vou entrar nessa parte física, vamos dizer assim, não deixar mais para o especialista isso, né, mas o importante a gente entender é que no momento em que eu estou transformando um sinal digital, né, aliás, analógico em digital, gente, eu estou necessariamente tendo que criar um sistema, tendo que trabalhar dentro do sistema binário dos computadores, tá? Aí o primeiro conceito que a gente tem ali é de transdutor. O que seria transdutor? Né? Ali, bem no início do texto fala sobre isso, né? São esses aparelhos que convertem pressão sonora em variação de corrente. Né? São esses sinais, essas oscilações, as variações de corrente que podem ser depois codificados em termos do nosso sistema binário. Vamos aos pouquinhos entendendo isso e depois vocês vão ver o que isso se relaciona com bit depth e sample rate, né? Para a gente começar a entender, né? Todo mundo aqui já estudou matrizes, ou lembra de ter estudado matrizes na escola? Sim, quer dizer, eu lembro de ter estudado, mas não lembro como que era, mais ou menos. Eu não lembro muito bem como é que é, né? Mas basicamente o computador, tá, são aquelas matrizes de 0 e 1, né? São essas matrizes binárias. Então, um bit é uma informação, é uma quantidade de informação, né? Toda informação no computador, ela tem como, vamos dizer assim, medida mínima o bit. E o que é o bit? O bit é como um interruptor de uma tomada que a gente tem em casa, né? Imaginem que eu posso ter a posição ligado, passando corrente, ou desligado. Ligado ou desligado. Né? E a gente pode atribuir um número, 0 e 1, para cada uma dessas posições, de ligado e desligado. Né? Agora imaginem quando a gente trabalha com a ideia de matrizes, onde eu tenho várias combinações de ligado e desligado. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em termos de texto, né? um caractere, a letra A na tela do computador, a letra B na letra do computador, exige 8 bits de informação para essa informação poder estar lá, ser armazenada e enfim,
Né? Ou seja, uma letrinha A exige 8 bits. Esses 8 bits a gente chama de um byte. Né? Pensem comigo. Pensem comigo aqui. Se eu tenho 1 bit, eu só tenho 2 posições possíveis, 0 e 1. Ou seja, 1 bit ela pode ser traduzida em 2 números. Eu posso dizer em 2 posições. Se eu tenho 2 bits, pensem comigo. Eu posso ter 0, 0, 0, 0. Eu posso ter 0, 0, 0, 1. Sim ou não? Eu posso ter 1, 0, 0, 0. Eu posso ter 0, 0, 1, 0. Né? Então, se eu tenho 2 bits, eu vou ter um número, eu vou ter possibilidades de informações que variam de 1 a 4, ou seja, 4 posições diferentes. À medida que eu vou colocando mais bits, eu vou tendo mais possibilidades. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma foto para vocês terem uma ideia disso em termos de imagem, que eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Deixa eu compartilhar agora. Compartilhar a tela. Aqui. Quando a gente olha essa imagem aqui, gente, tá? Isso aqui a gente não está pensando em som, a gente está pensando em imagem, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais concreta, tá? A resolução da minha foto também não tá o bicho, tá? Mas aqui ele está demonstrando a mesma foto, tá? A mesma paisagem, a mesma fotografia, apresentada com diferentes bit depths. Aqui, essa primeira fotografia que a gente tem no canto direito inferior é uma fotografia em 4 bits. O que significa isso? Ele tem 4 bits de variação cromática. Né? Reparem, 4 bits, a gente vai ter 16 cores, né? Não é isso? Tá? Se eu pegar uma matriz de 0 e 1 com 4 duplinhas de 0 e 1, eu vou chegar a 16 possibilidades de informação. Então reparem que aqui as tonalidades são muito pobres, né? São realmente muito pequenas. Eu não consigo perceber ali a mudança das cores. Quando eu passo para 8 bits, né, reparem que eu já tenho uma paleta de cores muito maior, mas eu ainda percebo aqui que a transição cromática ainda tá meio ruim aqui na esquerda, né, esquerda inferior. Quando eu vou para 16 bits, nossa, já fica muito mais nítido, porque eu tenho um gradiente de cores muito maior. E é muito interessante assim, né, porque 1 bit é 2, 8 bits já passa a ser muito mais, né? Lá no final, no nosso texto, ó, 8 bits já equivaleriam a 256 cores. Essa que está na esquerda inferior aqui tem 256 cores disponíveis na paleta para ela fazer de transição cromática, enquanto que essa aqui tinha apenas 16. Né? Essa de 16 aqui, gente, a gente não vai perceber, porque ela já vai a 65.536 pelo sistema binário. E aí a gente já não percebe. Bom, a de 24 bits, então, já vai para casa do bilhão, tá? E eu não vou saber o número, mas ela já vai para casa do bilhão. Bilhões de cores, tá? Então, antigamente a coisa era assim. Isso aqui eu tô mostrando para vocês, pra gente entender também um pouquinho o que isso vai significar em termos do som, tá? Pra gente ter uma ideia um pouco mais concreta. Basicamente, nós temos 2 conceitos importantes. Esse conceito de bit depth, ele tem a ver com a amplitude das ondas, tá? Ou seja, quando a gente olha um sonograma, a gente vai ver aquelas ondas, né?
aquela onda cortando o ponto de repouso da molécula, representado pelo centro, né? E, então, as várias posições que a gente tem no sentido vertical representam as diferentes intensidades ou dinâmicas do som. Tá? Reparem que se nós tivéssemos, tá? Vamos dizer que eu estivesse trabalhando com um arquivo de áudio digital em 8 bits. Tá? Eu teria 256 possibilidades de volumes diferentes. Só que a gente estudou lá no primeiro texto que a variação que o ouvido humano é suscetível de perceber em termos das intensidades está na casa de 1 trilhão. Por isso que a gente tem esse sistema do decibel, né, que usa aquele logaritmo ali, para a gente poder representar isso com números mais humanos, assim, né? De 0 a 120. Tá? Mas reparem, 256, gente, não é nada. 256 não é nada comparado com 1 trilhão, né? Agora, se eu aumento o meu bit depth para 16 bits, ou seja, eu estou dizendo agora que eu tenho 16 possibilidades, né, de intensidade diferente para cada amostra, tá? Digital. Lembrando que a amostra digital vai ter a ver com o sample rate, né? Ou seja, um som digital, um áudio digital, ele vai, em 1 segundo, ele vai coletar uma quantidade enorme de amostras de som, que a gente, amostra no inglês, a gente chama de sample, né? Por isso, sample rate seria a taxa de amostragem, né? Então, resumindo esses dois conceitos. Se a gente olhar um sonograma no computador, que é, né, aqueles gráficos que a gente visualiza quando tem um arquivo de áudio digital gravado, a gente tem 2 eixos. Tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal é o do tempo, que tem a ver com a questão do sample rate. Né? O que é o sample rate? Em 1 segundo, eu vou gravar, por exemplo, 44.100 amostras. Tá? Depois eu já vou explicar por que desse número também. Então, quer dizer que em 1 segundo, se eu estiver trabalhando com um sample rate de 44.100, eu vou em 1 segundo conseguir gravar 44.100 amostras sonoras. Né? Ao passo que, se eu trabalhar com 16 bits, né? Se eu trabalhar com 16 bits de bit depth, eu vou ter 65.536 intensidades diferentes para cada uma dessas amostras. Isso é pouco? É pouco, sim. Não nos dá todo o alcance do ouvido humano, que a gente sabe que dá 1 trilhão ou 1 trilhão, né, de watts acústicos ou 120 decibéis. Tá? Se a gente sobe o bit depth para 24, gente, a gente vai para casa do bilhão. Ou seja, a gente vai ter bilhões, né, de amostras, de intensidades diferentes para cada amostra. E aí satisfaz plenamente a nossa capacidade auditiva. Tá? Ou seja, a gente iria extrapolar para até 144 decibéis. Tá? Tudo isso que eu estou falando tem um sentido quando a gente for ajustar o nosso programa e no momento que a gente for escolher esses parâmetros. Tá? Então, se vocês abrirem ali o texto que eu enviei, tá?
vocês vão ver que ali onde fala de conversão, na página 42, né? Imagine que a gente tem uma onda. Ele não está captando 1 zilhão de amostras, né? Ele está captando, por exemplo, 44.100, que é a capacidade de CD. Isso significa que se eu espalhasse, né? Aqui tem esse gráfico que mostra como que está quadrado, né? Isso aí distorceria o som, porque ia gerar ondas que são, né, com uma forma não natural, né? Não senoidais. Então, o que o programa geralmente faz, né? É já ter ali uma forma dele interpretar esses dados, e ele cria a curva necessária ligando esses pontos para que não fique essa coisa toda serrilhada, né? Então, quanto maior for a resolução da amostragem, né, o sample rate, significa que ele vai gravar, né, captar ou reproduzir uma maior quantidade de amostras sonoras por segundo. E com isso ele vai ter mais precisão no som. Ali chega a falar de um teórico ali, né, o teorema de Nyquist, né? Esse teorema do Nyquist, ele propõe o seguinte, ó, para que a gente garanta uma qualidade sonora, gente, do som, né, é importante que a taxa de gravação dele, né, seja pelo menos o dobro da frequência que eu estou querendo gravar. Então pensem comigo. Professor Arthur, a gente tem a qualidade CD que é 44.100. Isso é por acaso? Não, não é por acaso. Isso tem a ver com esse teorema, né? Em termos de frequência, ou seja, em termos de grave, agudo, o que o ouvido humano percebe fica entre 20 e 20 mil Hz, né? Então, segundo esse teorema, se eu captasse o som com 40 mil Hz, eu incluiria todos os detalhes presentes nesse som. Pensem comigo, imaginem que eu tenho uma onda, né? A onda, saio do ponto de repouso, subi, cheguei ao ponto de repouso, desci e cheguei ao ponto de repouso. Isso deu um ciclo, tá? Uma determinada frequência. Vamos dizer que essa aqui, eu espichei o meu sonograma, tá? Eu tenho aqui um ciclo, ó. Tá aqui o ponto de corte. E imagina que essa nota é muito aguda. Imaginem que essa nota ela tem 20 mil Hz. Se ele captasse somente em 20 mil Hz, o que ia acontecer? Ele ia pegar só a crista da onda ou a depressão da onda. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu tenho a onda, se a minha onda faz isso, né? E ela está fazendo isso a cada 44.100 vezes, aliás, 20 mil vezes por segundo, e eu só estou captando 1000 vezes por segundo, eu só estou pegando um pedaço de todo esse ciclo, né? E segundo esse teorema, para a gente garantir uma qualidade, eu tenho que pelo menos amostrar em 2 vezes cada ciclo, porque senão eu não vou ter qualidade. Ou seja, por isso o dobro, né? Então, se o máximo que o meu ouvido ouve é 20 mil, eu vou gravar daqui a pouco uns pratos de ataque, ali um solinho no hiperagudo. Se eu quiser uma qualidade no registro agudo, eu preciso ajustar o meu sample rate para ele estar mais alto. Ok? Um outro detalhe que o nosso texto não traz, mas que eu queria comentar para vocês. O violino é um instrumento que toca aí médios e agudos, né? E quando a gente está tocando num registro agudo, gente, a gente não ouve, mas as notas agudas também projetam harmônicos, só que esses harmônicos já caem para a faixa do ultrassom, né? A gente não ouve, mas eles estão lá. O problema é que o meu computador ouve. E se eu gravo com uma sample rate baixa,
que vai acontecer? Se eu tô, vamos dizer que eu estou gravando só com 44 milicem, que é o dobro, e eu estou tocando notas muito agudas que estão projetando harmônicos, o que vai acontecer? Esses harmônicos que ficarem fora desse âmbito de frequências, que é até 44.100, eles retornam para o meu áudio na forma de... Eles caem no meu áudio na forma de ruído. E aí eu perco a qualidade do áudio que eu estou gravando. Né? Então, logo quando começou esse negócio, né, de áudio digital, quando surgiu o CD, né, o pessoal estipulou essa questão de 44.100 muito mais por uma questão prática, porque naquela época as mídias que a gente tinha disponíveis, que era o CD, né, ele tinha 700 MB de capacidade. Então eles tinham ali uma quantidade de megabytes por minuto que podiam ter para um CD ter um álbum completo. E um álbum era mais ou menos aquele padrão antigo do long play, do LP, né? Então, para um LP caber dentro de um CD, eles tiveram que dizer, ó, vai ser esse sample rate e esse bit depth, né? Então, a qualidade do CD, ela vai ser 16 bits, né? Que vai ter uma equivalência a 96 decibéis, né? Ou seja, não vai alcançar os 120 do nosso ouvido humano. E vai ter uma taxa de amostragem de 44.100, né? E tá bem. A gente vai ouvir todas as frequências quando a gente estiver em 44.100, não tem problema isso. Realmente não há problema. O produto final da minha masterização, quando eu tiver pronto o meu áudio, gravei minhas faixas, mixei, editei, estou masterizando, o meu produto final que eu vou ter vai ser um arquivo de áudio estéreo, ou seja, 2 canais, sempre pensando em 2 caixas, né? Hoje a gente não trabalha mais com mono, ou a gente trabalha com estéreo, ou trabalha já com surround sound, né? Eu não sei trabalhar com surround, mas tem essas coisas Dolby Digital Audio aí que são super complexas, né? Dos home theaters, né? Mas assim, a gente vai trabalhar gerando arquivos MP3, por exemplo, com sistema estereofônico, ou seja, 2 canais, um para cada caixa, né? E 44.100 e 16 bits, né? De bit depth. Isso vai ser suficiente para o meu produto final. Fala, Duda. Uma pergunta, daí tu comentou ali daí da questão do violino, né? Mas daí como é que, vamos dizer assim, como é que se trabalha daí para esses ruídos, assim, para não ter esses ruídos? Tu vai, vamos dizer assim, tu faz uma limpeza depois, ou tu abaixa ali esse número, como é que daí, vamos dizer, por exemplo, do violino, né? Sim. Vamos dizer assim, essa clarificação do áudio é possível fazer através de um processo que a gente chama de low pass. Né? Eu posso estipular que ele só vai deixar passar as frequências que estão abaixo de uma determinada amostragem. Por exemplo, geralmente os produtores musicais cortam todas as frequências acima de 20.000 Hz. Tá? Então a gente pode usar esse recurso de low pass, ou seja, ele só vai deixar, pode botar um filtro, né? Que só vai deixar passar as frequências que estiverem abaixo de um limitador que tu coloca, né? 20 Isso mil já na hora de gravar. não necessariamente na hora de tu gravar, tu até pode gravar e pegar e captar tudo. Na hora de gravar, tu até tem como utilizar alguns recursos que a gente chama de direct monitoring, né? Mas isso no momento que tu gravou, depois de gravar, tu vai aplicar esse filtro sobre a tua faixa de áudio para tirar essas coisas que poderiam te causar problema. Uma outra questão também, gente, que tem a ver é com aquele ruído de fundo, o que eles chamam de noise floor. Quando a gente tem, olha só, se a gente quiser uma gravação, né, que a gente depois trabalha comprimindo, a gente comprime as ondas maiores para poder maximizar o todo.
né? Então, se a gente faz isso em cima de uma gravação, né, esse processo de masterização, se a gente aplica ele em cima de um áudio que foi gravado com um bit depth pequeno, vai explodir os ruídos, tá? Porque esse ruído de fundo, imagina que ele, se eu tenho um bit depth de 24, né, eu vou ter muito mais variações possíveis. Se eu tenho um bit depth menor, ele vai achatar essas frequências, né? E na hora que eu for expandir o meu áudio, aqueles chiados de fundo vão crescer exponencialmente, né? Na hora que eu for normalizar a minha faixa de áudio, que é botar ela no volume máximo sem explodir, né? Até os 120 dB, ele vai explodir o áudio, então vai explodir o ruído. Então, se eu quiser gravar um áudio bom sem ruído demais, né? Do ponto de vista da configuração que a gente vai fazer, nós temos que trabalhar com um bit depth mais alto, tá? Claro que esse não é o único fator, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um microfone condenser aqui, que está captando a minha voz e enviando para vocês. Mas aqui eu tenho inúmeros ruídos que acontecem, né? O ambiente que vai ter menos ruído é aquele que está protegido, né, por isolador acústico, né? Por isso que os estúdios costumam ter as paredes inteiramente ou parcialmente encapadas, né, com aquelas espumas, né? O pessoal de primeira até fazia com caixa de ovo, assim, né? Quando não tinha grana para comprar as espumas, fazia com caixa de ovo. Aí caixa de ovo tem uma vantagem, que não junta tanto ácaro como a espuma, né? Mas então, claro, depende disso, e depende de um ambiente físico adequado, ruído, e depende de eu trabalhar com um sample rate elevado, tá? Ou seja, para mim mexer, para mim trabalhar, para mim masterizar o meu áudio, é muito bom que eu tenha um arquivo cuja gravação tenha sido com um sample rate alto e um bit depth alto também, tá? Então, isso já nos dá as pistas. Embora a qualidade final que a gente vai ter para áudio convencional, hoje arquivo MP3 ou formato de CD, né, seja 44.100 e 16 bits, nós vamos sempre configurar os nossos programas de gravação de áudio para trabalhar com gravação 24 bits, tá? E mínimo assim, né? Não é que seja mínimo, dá para trabalhar com menos, né? Mas pelo menos 96 kHz de frequência, né? Ou seja, de sample rate, ou seja, 96 mil amostras, tá? Essa questão do sample rate, como eu disse para vocês, também depende do instrumento que eu vou gravar. Aquele teorema diz que eu tenho que ter uma qualidade de sample rate, né, que seja o dobro da frequência que eu estou gravando. Então, se eu estou gravando um contrabaixo, não vai fazer tanta diferença se eu uso um sample rate em 48, por exemplo, né? Ou 86, se não me engano, que é a outra medida que tem. Mas se eu for gravar o violino agudo de vocês, né, aqueles ataques de prato, um metalofone, né, o brilho do meu som, ou seja, a quantidade de detalhes do meu som vai depender de uma taxa de amostragem alta. Tá? Gente, um tempinho pra gente, dúvidas de vocês, passem os olhos nesse texto e provoquem alguma coisa aí pra gente discutir aqui, pra gente aprofundar um pouquinho. Vejam se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que ainda tá... Se tem ainda um campo cinzento aí. Talvez uma coisa que seja interessante da gente falar, né? É a questão ali da faixa dinâmica, né?
Faixa dinâmica, então, é o limite da amplitude dos sons. Esse termo a gente não tinha explicado, né? De 0 a 120 dB ou de 0 a 1 trilhão de watts acústicos. Tá? Tem essa tabelinha do exemplo 13 ali, é bem bacana, né? Então ali tá mostrando a tabela de faixas dinâmicas em decibéis, né? De ouvido humano, 120. CD. Então, reparem que o CD que trabalha com bit depth de 16 não dá conta, né, de toda a faixa dinâmica do ouvido humano. Ao passo que o DVD que trabalha com bit depth de 48 já tem, já ultrapassa, quer dizer, dá conta de todas, né, de todas essas possibilidades aí da faixa dinâmica. Né? E os outros antigos ali, ainda, esse livro é um pouco mais antigo, né? Mas deixa eu ver qual é o ano dele. 2004. Um pouco mais antigo. Ali ainda fala em disco de vinil, fita cassete, gravador de rolo, né? Como é que o pessoal usava. Mesa de som profissional, né? Orquestra sinfônica. Então aí a gente tem uma ideia. Uma outra coisa interessante também ali, vocês vão ver AD, ali A/D. Isso também tem, gente, um termo em inglês que é importante a gente conhecer, que vocês podem ver também nos softwares de áudio, ADC, né, que é o Analog to Digital Converter, né, o conversor analógico digital. Então, quando vocês se depararem com essa sigla, já saibam disso. E assim como existe também o DAC, que seria o DAC, né? Que aí é Digital to Analog Converter, né? Ou seja, do digital para o analógico. Né? Então, assim como a gente pode pegar o som analógico e transformar num som digital, e isso basicamente é o que os transdutores fazem, né? O microfone. Também a gente pode pegar o áudio digital e transformar em onda analógica, que é o que o nosso alto-falante faz. Né? Vocês vão ver que em estúdio a gente costuma ter o chamado monitor de referência. A gente não chama de caixa de som, né? No português, mais assim, no dia a dia a gente já tem as caixinhas de som ali, né? Mas a gente, assim, a gente costuma chamar em linguagem de estúdio de monitor de referência. Ou monitor de referência de áudio, né? Assim como a gente tem a tela como um monitor visual, a caixa de som é um monitor sonoro, né? E essas caixas que a gente costuma utilizar em estúdio, eu tenho duas da Yamaha aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês, ali em cima, elas são uns chumbinhos, essas caixas, elas são bem mais pesadas que o normal, que uma caixa comum. São um investimento meio carinho também, mas a diferença delas em relação aos alto-falantes comuns é que ela vai ter todas as frequências abertas. Quer dizer que qualquer coisa que tiver que aparecer no áudio vai aparecer aqui. As caixas de som que a gente costuma ter, né, tipo uma JBL, ou se a gente pega aqueles aparelhos de 3 em 1 antigos, né, eles, na verdade, essas caixas de som, elas são equalizadas para mostrar mais algumas frequências em detrimento de outras, tá? Ou seja, elas não são exatamente um monitor de referência, elas são já caixas pré-equalizadas que privilegiam algumas frequências, né? Que tu pode até fazer, geralmente, algumas configurações de equalização para música pop, música clássica, para jazz, né? Enfim. Mas o monitor de referência, então, ela é uma caixa mais adequada para esse trabalho de gravação, edição e masterização, mixagem também, porque ele vai então mostrar realmente tudo. O que tiver em termos de frequência, essas caixas são projetadas para mostrar. Existem ainda algumas que são mais específicas para
para a gente monitorar as ondas muito graves, né? O registro super grave. Bom, galera, eu vou agora abrir aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou apagar isso aqui agora, tá? Não vou apagar nada. Eu tenho uma faixa de áudio aqui que eu gravei. Até eu gravei para nossa querida Andrea, nossa médica do grupo de MPB, um arranjo da música Negra Ângela. Aqui eu tenho ainda uma faixa que não está totalmente masterizada. Vou encolher ela aqui para vocês enxergarem um pouquinho. Reparem que aqui tem que fazer um corte, a faixa está enorme, né? A gente pode cortar, né? Num editor de áudio a gente pode fazer chover, né? Então aqui eu estou tirando aquela parte lá que não precisa. Reparem aqui, né, na minha tela, o que eu posso observar por esse sonograma, né? Aqui eu tenho a linha do tempo, da esquerda para a direita, e nesse sentido aqui vertical, eu tenho as intensidades. Então quer dizer que aqui eu tenho mais ou menos que o clímax da música, né? Reparem os volumes no início. Ou seja, tenho aí um som que está bem baixo, né? Assim, bem tranquilo. Aqui, né, que está mais forte, claro, está mais alto ali, tá alcançando mais verticalmente o topo, eu vou ter um som mais forte. Se vocês cuidarem, esse botão aqui na esquerda, esse botão que eu tenho aqui na esquerda do Master, né? Aqui eu tenho como fazer o controle também do clipe, né? O que seria o clipe? O clipe é quando estoura, né? Se o meu som passar de 120 decibéis, né? O que vai acontecer? Ele não tem esse controle dinâmico acima de 120 decibéis. Ele vai estourar e eu vou perder o som. Ele se transforma em ruído, né? Então eu sempre tenho que estar monitorando a minha faixa de áudio de forma a trabalhar até o limite de 120, né? Se eu, por exemplo, aqui aumentasse o volume, ó, vou aumentar o volume aqui do Master, tá? E vou botar aqui de novo. Repara. Reparem que aqui já ficou vermelho, ó. Né? Ficou vermelho porque com esse volume ele já ultrapassou o limite, né, da faixa dinâmica de 120. Então isso é sinal que eu tenho que baixar esse negócio aqui, tá? O legal é que quando a gente trabalha com a faixa de áudio, existe um recurso que depois a gente vai aprender a usar, que se chama Normalize, né? Que a gente vai aplicar na faixa de áudio para que ela vá para o máximo de volume em termos de decibéis, sem estourar. E aí eu vou ter uma faixa assim que tem um peso, né? Se eu não faço esse processo de Normalize, eu vou ter um CD, um MP3 que fica muito mais baixinho. Tipo assim, eu estou ouvindo uma música numa playlist e daqui a pouco entra uma música que está muito abaixo, né? Dá uma diferença muito grande. Eu sou obrigado a botar mais alto o volume, mas aí quando toca a próxima música estoura de novo, né? Então a gente procura trabalhar com uma média de 6 dB, 6 decibéis ali, para a gente ter esse padrão. Alguns programas, inclusive, mostram essa faixa média, né, de amplitude do som para a gente procurar regular os nossos compressores a fim de chegar nesse limite, aí, nessa média, né? Então, gente,
Professor, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. Fala, Carol. Não sei se cabe bem ao momento e a temática que a gente está vendo, mas no Spotify, por exemplo, tem músicas de uma mesma playlist que estão no volume bem alto e aí passou a música e daí a música vai para o volume baixo, ou ao contrário. E isso eu gostaria de saber se não tem algo que dê para fazer, não somente no Spotify, no caso, mas de sistema do computador, talvez, para a gente poder manter um volume ou manter uma padronização, algo assim. Pois é, eu não sei te dizer especificamente do Spotify, porque eu não assino o Spotify, tá? Mas o que eu sei te dizer é que existem reprodutores de áudio. Eu me lembro que tinha um que reproduzia MKV, que eu gostava muito, e vários têm, tá? Vários deles têm, às vezes, uma opção de auto-normalize. Então, sempre que tu tiver um reprodutor que tiver uma caixinha de auto-normalize, quando tu clica e marca essa caixinha, o programa de reprodução vai, ele, por conta própria, botar o máximo de volume possível sem que estoure. Mas isso é só na reprodução naquele aplicativo que a gente estiver usando, né? Ele não vai modificar o arquivo original, tá? Então, no Spotify em si eu não sei te dizer, mas se acontece isso, tá? É porque a diferença no processo de masterização foi bastante grande, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, quando a gente tem uma música pop que é mais com pegada de bateria, vocês vão ver que é uma onda muito mais flat, assim, né? Muito mais chata, né? O padrão dinâmico da música, né? Ao passo que a música clássica tende a ter variações de dinâmica muito maiores. Tipo, momentos que tu vai ter que te esforçar para ouvir aqueles pianíssimos, né? E outras partes que tem aquele mais que fortíssimo, assim, que eles trabalham lá no limite, né? Então, isso também, né? O padrão da variação dinâmica, né? Ou seja, as dinâmicas dos estilos de música variam bastante também. Então, em geral, quando a gente vai escutar música clássica numa playlist no meio de música pop, a gente vai sentir isso, né? Porque, enfim, eu até poderia eu poderia aumentar o volume de toda uma peça clássica, né? Só que para eu aumentar, o que acontece? Se eu quisesse aumentar o volume dessas ondas aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que cortar aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisinha para anotar aqui. Eu teria que cortar essas ondas aqui, ó. Eu tenho como fazer isso. Eu posso aplicar um compressor que vai cortar essas ondas. Aí depois eu dou um normalize de novo. E aí ele vai expandir mais tudo proporcionalmente. Porque às vezes tem uma pontinha só. Nesse caso, se vocês olharem, tem só essa pontinha aqui, ó, que está saturando. Talvez essa aqui também. Então, se eu conseguisse usar um compressor para diminuir esses dois picos que eu tenho ali, eu poderia fazer com que todo o áudio crescesse mais. Então, isso é o que se faz. Às vezes a gente usa um compressor, diminui um pouco a intensidade daqueles picos, né, de fortíssimo, né, para poder subir mais o resto. O problema é que esse processo tem limite. Se eu for comprimindo demais as partes fortíssimas, eu vou perdendo qualidade e também vou diminuindo a própria dinâmica da música. Tá? Então, tudo é possível, mas tem uma consequência, né? E aí a gente tem que pesar e medir. No caso, gravação da música clássica, eu acho que a gente tem que priorizar realmente essa variação dinâmica e procurar mexer pouco nisso. Tá? Ok, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente configura essas coisas, tá? Então vamos dizer que eu fosse aqui gravar... Deixa eu... Ih, o negócio bugou aqui, gente. Porque eu tô com a outra setinha ali, tá? Eu vou tirar aqui. Vamos dizer que eu tenha... Até eu vou começar do zero aqui para vocês verem, tá? Tô aqui no... Eu
Vou começar aqui o Logic Pro para vocês verem o passo a passo para a gente configurar, tá? Vocês vão achar isso em outros programas, podem ser em outras abas, né? Tá? Mas sempre vai ser... vai ter esses dois parâmetros. Ok, vou compartilhar de novo aqui. Deixa eu só perguntar se vocês estão... o que vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando também uma janela que está sobreposta, Sim. onde diz Software Instrument, áudio está marcado em azul. Vocês enxergam isso também? Sim, aham. Tá. Sim. Então, aqui quando eu estou abrindo um novo arquivo no Logic Pro, né, que é um programa entre tantos, eu posso escolher aqui o tipo de faixa, né, de faixa de áudio que eu quero criar, essas tracks, tá? Ou o tipo de pista, se eu quiser dizer. Que é a mesma palavra quando a gente tem pista de corrida de Fórmula 1 também, é track, né? Aqui é uma pista de áudio, uma faixa de áudio. Então, eu aqui vou escolher de áudio. Eu poderia escolher uma específica para bateria, para fazer sequenciamento de bateria, né? Poderia escolher específico para guitarra, que aí tem essas configurações, guitarra e baixo, né? Que trabalham com alta impedância. Eu posso trabalhar com esses cubos, software, né? Com esses cubos. Aqui, Software Instrument, né? Que seria, eu poderia provavelmente puxar aqui VSTs, né? E fonte MIDI externa. Eu vou deixar áudio, tá? E vou abrir aqui. E ele criou essa faixa de áudio aqui, tá? Que eu não vou entrar nisso agora, isso aí vai ser um conteúdo para daqui a pouco mais, mas eu vou mostrar para vocês só como configurar, então, o programa dentro dessas coisas desses parâmetros que a gente conversou hoje, tá? Então, o primeiro parâmetro a gente vai encontrar no caso do Logic Pro, nós vamos encontrar aqui, ó, em File, né? Project Settings, aí eu vou aqui em Áudio, tá? Então aqui, reparem que ele já tá botando aqui, ó, Sample Rate 44.100, tá? Como eu disse para vocês, isso é pouco, sobretudo para mostrar os harmônicos. Eu gosto de trabalhar aqui com 96, tá? Reparem que hoje em dia já tem a possibilidade de até 192 kHz. A qualidade do Blu-ray, aí, esses filmes em 4K, essas coisas que tem aí, eles já trabalham com mais, né? Mas pra gente gravar áudio, 96, gente, vai ser o suficiente, que é 4 vezes mais do que o ouvido humano é capaz de ouvir. Ou seja, imagine a última nota que vocês poderiam escutar. 96 kHz, poderia gravar ainda uma nota 2 oitavas acima do que o máximo de notas que vocês podem escutar. Quer dizer que ele vai pegar ainda bastante harmônicos ali, vai conseguir manter bastante detalhe na região aguda e na região dos médios também, tá? Então, uma vez que eu coloquei aqui em 96, né, ele vai ficar, né, e vai gravar assim. A outra configuração, eu vou aqui em Logic Pro mesmo, né, e vai ter preferências. Geralmente vai ter, né, na primeira aba um menu de preferências. Aí eu vou aqui, se eu for em áudio, né, vai me mostrar qual é a placa de áudio que eu estou utilizando. E se eu for aqui em Recording, né, na hora de gravar, tá? No caso deste programa aqui, tá, que é padrão da Apple, vocês vão ver que ele está dizendo aqui, o tipo de arquivo de gravação é AIF, que é o padrão da Apple. AIF é o da Apple, assim como o Wave é do Windows, tá? Aqui vocês vão ver que eu não tenho a opção de escolher se eu quero gravar em 8, 16, 24, 32. Na verdade, gente, até onde eu tenho conhecimento, embora já se fale em
em processamento e masterização de áudio em 32 bits, não há gravação em 32 bits, até onde eu sei no momento, tá? O máximo é 24. Então, no caso, neste programa aqui, se a caixinha está marcada, ele vai gravar com um bit depth, né, de 24. Se eu deixar ela desmarcada, ele cai para 16. Tá? Então, deixem marcado a caixinha do 24 e deixem também selecionado 96.000 e 96.000 kHz. Últimas considerações, tá? É importante que quando a gente coloca, que a gente faça esses ajustes antes de começar uma gravação. Imaginem que vocês tenham gravado um arquivo de áudio em 48.000 e depois vocês gravaram outro em 96, tá? Se eu tiver a configuração de 96, ele vai pegar o arquivo que foi gravado em 44 ou 48 e vai tocar ele rápido. Ele vai deixar todo mais agudo, né? E não vai casar. Então é importante que todas as faixas de áudio que nós trabalharmos estejam com essa mesma configuração. Isso vai ser importante para o caso de vocês importarem. Eu até nunca fiz esse teste de importar no Logic Pro arquivo que tivesse uma pré-definição diferente, né? Que tenha sido gravado com uma pré-definição diferente e trabalhado com ele junto com outro arquivo gravado com a pré-definição certa que a gente está estipulando. Eu acho que buga, pelo menos no SoundForge bugava, o que eu usava antes para masterizar. Bugava mesmo. Se o sample rate e o bit depth do programa não tivesse igual àquele do áudio que era gravado, ele reproduzia ou fazendo a música ficou assim, né? Ou ficava todo errado, tá? Gente querida, de conteúdo hoje, de coisas, né, pra gente sobre áudio digital, né, de coisas pra gente aprender de áudio digital hoje, era isso. Eu queria agora passar nessa partezinha final da aula, tá? Falar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Do nosso trabalho de pesquisa sobre microfones, então, e eu queria deixar combinado já aqui, a gente fazer uma coisa assim, consensual entre nós, de quem escolhe qual tipo de microfone, tá? Deixa eu botar aqui, compartilhar a tela. Deixa eu ver, cadê o Safari aqui? Aqui. Então, eu já coloquei aqui, tá? Eu dei uma organizada, acho que eu comentei para vocês, eu dei uma organizada no nosso Google Classroom para botar um ícone para cada aula. Então, se um dia vocês perderem uma aula e quiserem se colocar em dia, vocês clicam na aula daquele dia, né? E vocês podem ter acesso ao material todo, tá? Então, qual é a ideia, gente? 4 tipos de microfone, 4 estudantes da disciplina de Música e Tecnologias. Microfones dinâmicos, pau para toda obra. Microfone condensador de diafragma largo ou cápsula grande, né? Microfone condensador de diafragma pequeno e microfone de fita, tá? O que eu queria que vocês... Até faltou eu colocar aqui. Eu não vou poder editar aqui, depois eu vou editar lá, tá? Mas vocês vão poder ter acesso. Então, cada um de vocês vai escolher. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no mural, se eu consigo editar. Só um minutinho, galera. Tá aqui, editar. Eu posso editar, sim. Tá. Eu queria associar o nome de cada um de vocês a um desses microfones. Então,
Quem é que fica com microfones dinâmicos? Duni tem? Pode ser eu. Tanto faz. Pode ser eu. É com 2 T's o teu nome, Borsati? Sim, isso. Ok, condensador de diafragma largo. Pode ser, então. O Juliano? Aham. Deixa eu botar aqui então. Juliano Campos. Agora para o ímpar aí. Condensador de diafragma Pode ser eu pequeno. esse. Eduardo. Eduarda Chloé Dain Weber Froze. Isso aí, muito bom. Olha só. Ah, e então, a Caroline Rodrigues fica com os microfones de fita. Bom, 3 coisas, tá? Que a gente tem que ter nessa pesquisa. Isso não é uma pesquisa formal, gente, tá? No sentido de vocês terem que apresentar um trabalho escrito. Eu ficaria muito mais satisfeito se vocês fossem para a internet pesquisar sobre esses microfones, tá? De posse de lápis e caneta e papel e fizessem anotações. Que tipo de anotação? Para que uso, né? Ou seja, esse tipo de microfone, ele privilegia que tipo de uso? Né? Para que tipo de captação de som ele é bom? Ou para que tipo de captação de som ele não é muito bom? Né? Polaridade. Vocês vão ver que os microfones, tá? O padrão de captação deles depende da polaridade deles. Ou seja, a forma como eles recebem o som está associado ao formato dessa polaridade que tem a ver com a própria engenharia deles. Né? Então vocês vão ver, por exemplo, microfones que são omnidirecionais, que captam igual para todos os lados, ou que captam em figura de 8, que é o símbolo do infinito, né? Que vai ter uma defasagem nos lados, mas que capta sim, que seja cardioide, né? Então, existem alguns tipos de polaridade, porque o uso desse microfone às vezes é mais, né? Por exemplo, o condensador de diafragma pequeno, ele é super direcionado, assim, né? Então, cada tipo de polaridade que presente nesses microfones vai, vamos dizer assim, ser útil e adequado a um tipo de captação sonora em detrimento de outras, tá? Não existe assim um microfone que capte tudo, entendeu? Tipo que eu vou usar desde um bumbo de bateria até voz e, entendeu? Violão acústico e prato, não tem. Então, cada tipo de microfone privilegia um determinado tipo de captação, de ambiente, né? E até de instrumento. E por fim, então, além de usos, polaridade, que tem a ver com essa forma de captação, né? Também, se vocês puderem, seria muito enriquecedor se vocês puderem pesquisar alguns gráficos de resposta de frequência e comparar. Então, assim, aí pega um microfone condensador da CAD e compara o gráfico de resposta de frequência com o da Shure, por exemplo, né? E aí a gente vai ver no gráfico ali das frequências, né? Que, esse microfone condenser ele é muito bom para pegar frequências a partir daqui, mas aí chega nesse ponto aqui ele já não é tão bom, ele não vai conseguir captar tão bem. Né? Ele vai começar a ter uma resposta menor. Então isso é legal, porque se a gente conhece isso, e vocês daqui a pouco no futuro querem fazer um home studio, né? Se vocês quiserem fazer um home studio, ou mesmo, se vocês forem se apresentar num show, e aí o pessoal pede assim, ó, ok, me passa o rider técnico de vocês, vocês têm condições de definir
de forma mais apurada qual é o melhor tipo de equipamento para as necessidades específicas de vocês, né? E aí, vida real, geralmente vocês vão pedir uma coisa, o pessoal vai oferecer outra, né? Tudo bem, a menos que seja um evento grande, que se possa pagar bem por isso, né? Mas assim, isso nos ajuda, tá? Tanto para poder gravar bem, quanto para poder passar um rider legal, assim, e ter uma resposta no PA, né? Bem pro público, tá? Então, gente, semana que vem nós nos encontramos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, e nós começamos a nossa aula com as anotações de vocês, tá? Com as apresentações de vocês sobre os 4 tipos de microfone. Se vocês tiverem esses gráficos, assim, imagens que vocês queiram socializar, vocês só me mandam ela por WhatsApp ali, pode ser até no momento da aula, né? Só deixem separadinho, que enquanto vocês apresentam eu posso compartilhar a tela aqui, né? Porque acho que é só o anfitrião que pode, né? E se a gente ficar trocando de anfitrião, aí tem que interromper a gravação, aí não dá. Então, vocês me passem eventuais imagens que vocês pesquisaram, ali quando vocês forem pesquisar a polaridade é muito legal, porque tem alguns desenhos que mostram bem como é que funciona a resposta dinâmica dessa captação, né? Então vocês podem me mandar essas imagens e eu espelho aqui na tela do Zoom, tá bom? Semana que vem eu vou jogar bola pra vocês, já porque vocês estão enjoados da minha voz, até eu tô enjoado da minha voz, Deus me livre. Ainda bem que eu não escuto de novo. Né? Aí chega lá, chega no palco lá. Me passa o rider técnico da banda. Eu sou voz e violão. Aí meu amigo ali toca guitarra. Aí chega pro cara assim, não, eu preciso um microfone condenser pra voz e o meu violão ele não tem plug, então tu vai conseguir um condenser de diafragma pequeno pro meu violão e eu vou te pedir também uma conexão P10 para uma guitarra que vai tocar junto com alta impedância. Aí já muda o nível. Né? Daí o técnico vai olhar assim. Hã? Não, mas eu só tenho P10 ali mesmo. Eu só tenho P10, né? Mas a galerinha que tá trabalhando nessa região aí já tá ligado. O Caveira ali, o Caveira trabalha bem. Tem uma galera que trabalha pra prefeitura ali que faz umas coisas assim de vez em quando. Mas o Caveira trabalha bem, tá? Tem bastante equipamento. Esse tempo até aconteceu no ano passado, quando a gente tava lidando lá com a questão do show do Ike Gomes, né? Eu falava com ele direto. E aí chegou alguém na sala. Eu me lembro que eu e a Leila demos risada, eu acho. Não sei se foi a Leila, acho que foi a Leila que tava junto na sala, a mãe da Duda. E aí eu disse, só um pouquinho que eu tô falando com o Caveira, ele tá lá no buraco do diabo vendo. Ele tá lá no buraco do diabo vendo o som lá. Eu disse, meu Deus do céu, ninguém entendeu nada. Gente, então, ótima semana pra vocês, bom trabalho. Professor, Fala, Duda. uma pergunta agora sobre as aulas. Já sabe como é que isso vai ser, tudo, porque no caso a região aqui veio para a bandeira laranja, né? Aí só para dar talvez uma pequena luz pra gente. Eu não sei te dizer, ia ter uma reunião agora na sexta-feira da semana passada, ia ter uma reunião e que ia se falar sobre o retorno de idiomas, música e instrumento, né? E superior. E essa reunião foi cancelada porque até aquele momento se estava vendo bandeira vermelha. Eu acho que não sei se por que mudou isso, né? E a reunião foi cancelada. Então agora... Desculpa, hoje eu vi um pronunciamento do governador que semana que vem, dia 8, é para voltar à educação infantil, 21, ensino superior. Ou dia 14. Alguma coisa assim. Só que isso é o calendário que ele estipulou,
mas a decisão vai ser de cada prefeito. Então, depende do prefeito de Voti se ele vai querer que volte e retorne às aulas ou não. Tipo, ele fez o calendário de retorno das aulas, mas cada prefeito vai ter que decidir se vai ser retorno assim ou não, se vai esperar mais ou não. Cada prefeito vai ter que avaliar a sua região. Uhum. Eu imagino que em breve o Instituto também vai ter uma reunião com os professores. Essa que foi cancelada deve sair, porque se tá no programa, né? Voltar. E assim que eu tiver uma resposta assim, mais definitiva, eu passo para vocês ali pelo nosso grupo de WhatsApp, né? Agora, para nós, algumas coisas vai limitar se a gente voltar presencialmente, porque aí eu não vou ter equipamento para mostrar, né? Então, isso pode ser um problema. Depois nós vamos ter que ver, né? Vamos ter que pensar bem, né? A gente pode fazer as aulas aí na sua casa, professor. Desde Olha, eu não me importo de tragam manter pizza, online. não tem problema. Não me importo de manter online. Algumas coisas eu vou estar limitado, entende? Porque no instituto a gente não tem equipamento e realmente para me ficar levando e trazendo, que nem monitor de referência, interface, mesa de som, entendeu? Não tem como eu ficar montando e desmontando isso todas as vezes. Mas aí, oportunamente, depois que eu tiver novidades, a gente conversa e a gente vai vendo. Tá bom, gente? Dúvidas? Dúvidas? Sugestões? Então tá, beijo no coração e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.